Muito bem, pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas. São 10 horas e 1 minuto, dia 2 de junho de 2021, nós estamos aqui reunidos para encontro da disciplina de Economia e Mercado Agrícola, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense. Eu peço aos presentes aí que se manifestem no chat, porque, como de costume, você sabe, é uma maneira da gente ter oficializada e registrada a presença de vocês. Então, nós tínhamos uma pergunta da acadêmica Esther sobre a possibilidade de retorno às aulas presenciais. Eu estava falando que eu tenho bastante interesse no retorno dessas aulas, né, porque a gente já está um pouco saturado, né, desse modelo aqui de encontro online, e nós não temos uma previsão ainda, mas o que acontece é o seguinte: os professores começaram a ser vacinados com a primeira dose. Nesse mês de junho, pelas previsões ali, todos os professores de vocês e todos os funcionários das escolas, e da nossa escola não é diferente, terão sido vacinados pelo menos com a primeira dose. E aí, dependendo do tipo de vacina que for recebida, a segunda dose para a Coronavac está em torno de 1 mês, e para Oxford AstraZeneca é praticamente 3 meses a segunda dose. E ainda depois da segunda dose tem a questão do tempo para desenvolver a imunidade. Então, esses indicadores aí não são muito animadores no sentido da gente poder voltar antes do término do primeiro semestre, tá, Esther? Então, eu te diria o seguinte: o primeiro semestre, como já está, inclusive, nos planos aí de ARs por completo, aqui minha opinião, tá? Minha visão sobre o cenário. No primeiro semestre, ele vai ser concluído ainda de forma aí remota. Porém, eu tenho bastante expectativa e torço, inclusive, para que a gente comece o segundo semestre acadêmico de volta às atividades presenciais. Tá? Tudo indica que isso vai ser possível. Tá? Agora, também aconteceu o seguinte: vocês não sabem que essa semana houve a virada, né? O número de vacinas disponíveis e colocadas da AstraZeneca, essa que a Fiocruz está embalando aqui no Brasil, e essa que precisa 3 meses entre as doses, ultrapassou o número de doses da Coronavac. Ou seja, ela está vindo em uma velocidade maior do que a Coronavac, já ultrapassou nesta semana. E, além disso, tem a entrada da vacina Pfizer, né, que tá começando agora no Brasil. Também não me atentei se já foram vacinados com Pfizer, e também não sei dizer qual é o intervalo entre as doses da Pfizer. Porque tudo está ligado à questão da vacinação, né, Esther? As atividades devem voltar com a vacinação, apesar de que quem está acompanhando os noticiários, não precisa nem ler artigos científicos, sabe que as vacinas também não têm lá a sua eficiência de 100%, certo? Então, tem casos, infelizmente, de pessoas que estão adoecendo e falecendo, mesmo tendo tomado 2 doses da vacina que seja, e respeitado o prazo ou seja, passado o prazo para desenvolvimento da imunidade. E ainda assim, nós estamos vivendo isso. Então, coisas muito tristes aí, né? Mas vamos lá. Então, a tua pergunta é minha pergunta também. Desculpa não ter uma resposta precisa. Pessoal, então é o seguinte: nós estamos aqui em 11 acadêmicos, tá? Claro que você sabe que vocês podem interromper, perguntar a qualquer momento. Hoje vai ser bem tranquilo, a gente vai falar pouca coisa. Eu vou dar uma notícia oficialmente aqui, boa, acredito, para vocês, que é o adiamento por 1 semana do exercício avaliativo, o exercício sobre os preços. Tá? Eu vou projetar aqui de novo um pedacinho do nosso plano de AER, para a gente saber bem, para ficar bem claro sobre o que nós estamos falando. Aí eu vou aproveitar e também mostrar o que eu já coloquei no SIGA, tá, pessoal?
Então, aqui é o pedacinho do plano, uma página do plano de atividades de ensino remotas, tá, pessoal? Que fala mais especificamente das datas, dos compromissos, e aqui também eu vou fazer uma ressalva. Bom, vocês que estão aí presentes, mas também para os que vão acompanhar o vídeo depois, e para efeito de registro em definitivo, esse sistema de AR, sobre os quais eu tenho as minhas críticas, mas também entendo que é o que é possível fazer neste momento, ele muda muito essa relação de aprendizagem e a relação também de compromisso com as atividades para questões avaliativas, para questão de nota, por exemplo. Tá? Muda completamente em relação ao sistema presencial, porque no sistema presencial você tinha a obrigatoriedade da presença do aluno, na realização das atividades, como a maioria delas eram feitas dentro da sala de aula, as avaliações, provas, por exemplo, apresentações de trabalho, o professor não tinha nenhuma dúvida sobre a autoria daquela avaliação, ou seja, o professor via que era o aluno que estava fazendo aquele trabalho, tá? E os trabalhos eram desenvolvidos no prazo e dentro das regras propostas nos planos de ensino, geralmente capitaneados pelo professor e com aprovação no colegiado do curso, coordenação do curso, que seja. Então, era um tripé que formava as avaliações. Nesse sistema ER, a gente já não tem a questão da presença, né? Porque as normas de AER, isso eu coloquei no primeiro dia, deliberam que o estudante não precisa ter presença e para ter aprovação na disciplina, basta que ele faça as atividades, mas não precisa ter participação nas atividades online. O segundo ponto desse tripé, ele também é afetado, porque como as atividades são passadas para vocês fazerem com prazo, em casa, quando puderem, na maioria das vezes, claro que a gente confia na autenticidade de vocês, mas o sistema não tem como impedir que alguém ajude vocês a fazerem um trabalho, alguém faça o trabalho por vocês, ou parte do trabalho de vocês. Então, isso também acaba sendo comprometido, né? Apesar de, como eu disse, o professor confiar na integridade dos acadêmicos, beleza. Então, o que sobra do tripé apenas é o terceiro elemento, que é o cumprimento dos prazos estabelecidos. Por que eu estou falando isso? Porque é a única coisa que eu não vou abrir mão da disciplina, não tem como abrir mão, apesar de receber de vários alunos, tanto do curso superior como do curso técnico lá, justificativas muito fracas, eu diria, totalmente infundamentadas, para que entregue um trabalho ou faça avaliação fora do prazo. E isso eu não vou abrir mão, certo, pessoal? Porque é o único elemento desse tripé que a gente pode ter alguma confiabilidade ainda. Se abrir mão disso, eu diria, então nem precisa mais ter disciplina, não precisa mais ter curso, dê o diploma para quem pedir, certo? Então, essa é uma filosofia que eu estou levando adiante durante as AERs e é uma filosofia da qual não vou abrir mão, certo? E espero que todos compreendam isso. E eu estou falando especialmente não para vocês, mas para ficar registrado aqui, certo? Porque, como eu disse, eu recebo muitos contatos com... Olha, nem vale a pena comentar aqui. Então, é o seguinte, hoje é o dia que estava proposto, 2 de junho, onde eu vou divulgar uma atividade, que é o exercício sobre preços. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá? E também estava previsto que vocês teriam até às 8 horas do dia 16 para mandar essa atividade de volta, pronta, para contar como avaliação, essa com peso 1, tá? O que eu estou anunciando aqui é que, em função do andar da disciplina, da participação dos estudantes e também o contexto da pandemia, que nos afeta psicologicamente, que nos afeta emocionalmente, intelectualmente, eu vou postergar para o dia 23, tá, pessoal? Isso tá já no SIGA, tá escrito no SIGA, eu vou depois publicar uma notícia também, quando chegar mais perto, quando chegar a data de entregar, vou mandar um e-mail como notícia, tá? E para que dê o tempo do dia 9, do dia 16, para a gente
ao avançar nesses conteúdos e conceitos e cálculos, também possa estar respondendo qualquer pergunta de vocês. Então, para os estudantes que participarem, como vocês estão participando hoje aqui, do encontro online, se vocês fizerem qualquer pergunta, eu vou responder, vou fazer questão de responder sobre os trabalhos. Inclusive, se for para solucionar uma, duas ou três questões em parceria com vocês, junto com vocês, aqui no horário da disciplina. Ok, pessoal? Estão entendendo? E claro, vocês podem aqui interromper a qualquer momento, tá? Como é que isso está lá no SIGA? No SIGA está da seguinte maneira, tá, pessoal? A aula a apresentação de slides que a gente vai começar hoje, ela está chamando lá de aula 2, é formalmente o nosso segundo conteúdo, tá? Oferta, demanda, elasticidade, PPT, é um conjunto de slides bem considerável, deve ter uns 100 slides ali. Aí tem a folhinha aqui, o exercício sobre preços, eu já coloquei no título do trabalho, entrega 23 de junho, para não ter dúvida. Eu vou abrir esse arquivo agora em seguida, para mostrar para vocês, tá? São duas páginas ali no Word, tá? E ainda, além do que a gente vai falar aqui em aula e vai fazer juntos, dependendo da demanda que vocês propuserem, eu coloquei aqui, eu selecionei 2 videozinhos curtos, da faixa de 5 minutos, de professores de economia no YouTube, onde eles explicam e fazem cálculos de elasticidade também, certo? Para diversificar um pouco e para reforçar o conteúdo e o conceito. Então, vocês podem olhar esses 2 videozinhos a hora que vocês quiserem, que eles são bem objetivos e vão facilitar, reforçar o entendimento de vocês. Tá? Aqui eu já estou com a folhinha das perguntas, tá? Muitas são objetivas e o total são de 11 perguntas, tá, pessoal? Muita atenção. Isso aqui, então, ficou para o dia 23, até às 8 horas da manhã. Vocês vão responder à mão, tá? Então, não precisa constar as perguntas. Vocês podem fazer uma folha e escrever no caderno só as respostas das perguntas. Só coloquem a numeração. Questão 1, resposta tal. Escrevam à mão. Vocês vão fazer fotografias. Se for mais que uma fotografia, vão juntar tudo em um arquivo único em PDF, tá? E vão enviar para mim. Então, cada um de vocês vai mandar um arquivo com as fotos das respostas de vocês, tá? Então, vocês não precisam imprimir isso aqui para responder no corpo dos exercícios, tá, pessoal? Vocês podem olhar na tela do celular ou na tela do computador, escrever as respostas num caderno, fazer as fotos das respostas de vocês, juntar as fotos num arquivo único PDF e enviar para mim até às 8 horas do dia 23. Se quiser mandar antes, ótimo, não tem problema, tá, pessoal? E mais um detalhe, muito mais do que o acerto, a devida correção, ou seja, das respostas estarem ali 100% corretas e os cálculos estarem 100% corretas, também vai prevalecer a nossa filosofia de cumprir o compromisso, mais do que o conteúdo propriamente ter uma qualidade perfeita, tá? Porque eu entendo que a gente está num processo de aprendizagem, então é natural que se equivoque, que tenha alguns erros, algumas dúvidas, isso vai ficar num segundo plano em termos de avaliação. O mais importante vai ser tentar fazer todas as perguntas, né, todos os exercícios, e responder dentro do que está proposto aqui. Ok, pessoal? Então, não é mais para o dia 16, passa a ser para o dia 23. E a folha de exercícios, então, já está lá no SIGA, tá? É aqui, ó, exercício sobre preços, entregar 23 de junho, tá no tópico do dia
2, que é o dia de hoje, que conforme estava planejado no nosso planejamento de AER, o segundo momento avaliativo que nós vamos ter. Esse com peso 1, porque esse peso 1 vai se somar àquele outro exercício que a gente vai fazer sobre indicadores das nações. Pessoal, até aí, tá entendido? Tá claro? Ok, então, vamos lá. Não tem perguntas até agora. Então é o seguinte, pessoal, eu vou começar com essa sequência de slides agora que eu tinha comentado com vocês, a sequência de slides que já está lá no SIGA. Hoje é só uma pequena introdução e fiquem à vontade, então, para nos interromper. Provavelmente a gente não vai chegar ao cálculo das elasticidades hoje, talvez deixe para fazer com mais calma semana que vem, mas já deixo a orientação de quem tiver curiosidade, olhe os 2 videozinhos de 5 minutos cada um, que eles já vão ajudar bastante, são bastante elucidativos. Então, isso que essa sequência de slides, que é bastante grande, ela trata de microeconomia, esse ponto clássico sobre a oferta e a demanda. A oferta e a demanda, estudada dentro da economia, é quase como uma lei natural. Eu já disse para vocês, né, quando a gente conceitou a economia, eu tentei passar para vocês que a economia é praticamente uma ciência natural dentro da humanidade. Dentro da sociedade humana, ela se comporta como uma ciência natural. Claro, lembrando que ela não existe fora da sociedade humana. Então, ela se diferencia das verdadeiras ciências naturais, como a biologia, a física, a química, por exemplo, que elas continuam existindo, mesmo que não exista mais nenhum ser humano sobre a superfície da Terra, certo? Por isso que eu chamo a economia de uma ciência natural, entre aspas. Ela é natural dentro da civilização humana. Ela se comporta como uma ciência natural dentro da civilização humana. Então, ela depende do homem. Por isso que ela é uma ciência única também. Ela não tem nenhuma outra área do conhecimento que a gente possa fazer esse tipo de comparação, por exemplo. Tá? E o melhor exemplo desse comportamento da economia como ciência ligada estritamente ao ser humano é a lei da oferta e da demanda, ou lei da oferta e da procura, certo? Porque todos nós conhecemos, a gente não precisava ter uma aula aqui sobre a oferta e da demanda, uma aula, como eu vou mostrar para vocês, a curva da oferta e da demanda, isso a gente, se não aprende na escola, mas aprende com a vida, todos vocês que já estão aqui fazendo o curso superior, já, já têm conhecimento disso, já sabe que isso funciona de forma natural, ela está intrínseca às nossas atividades do dia a dia, certo? Então, as curvas da oferta e da demanda, elas se comportam de uma certa maneira que a gente já tem inerente ao nosso conhecimento, nós já temos uma sensação de conhecer isso, tá? E por isso, eu vou mostrar para vocês, de forma gráfica, como isso é estudado dentro da economia, mas lembrando que não é uma coisa totalmente nova para vocês e para nenhum ser humano, porque a gente convive com isso todos os dias. Tá? Como tem muitos slides, eu não vou passar e parar em todos, até porque alguns fazem referência a alguns pontos que a gente vai trabalhar depois, e algumas coisas que a gente já falou sobre a escassez, a necessidade de escolha, os dilemas da economia, de o que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, basicamente é o mercado que vai responder essas perguntas. Não há outra forma de conseguir responder essas perguntas se não deixar pela ação de cada indivíduo somada, formando essa massa que a gente chama de mercado.
E aí o seguinte, por exemplo, estruturas de mercado, a gente não vai estudar hoje, vamos estudar numa das aulas na sequência aqui, tá? E, claro, não são só essas, certo? Mas monopólio e concorrência perfeita seriam dois extremos das possibilidades de estudo do mercado, do ponto de vista da demanda, né? Porque do ponto de vista da oferta, nós temos o monopsônio, o oligopsônio, que são palavras mais feias, mas que também vão estar compondo lá as estruturas de mercado, e nós vamos ver isso com calma numa aula na sequência. Bom, onde é que eu queria ir? Vamos direto aqui para o slide 13, tá? Eles estão numerados, os slides ali, que são muitos, tá? Então, vamos lá. Aqui nós estamos no slide 13 e a gente começa falando sobre a curva de oferta, tá? Ela, demonstrada graficamente, nós temos no eixo Y o que seria o preço, isso que é o convencionado, é isso que vocês vão ver nos livros de economia, e no eixo X, as quantidades. Como é que se comporta, então, o gráfico da oferta? E aqui eu mantive ele da fonte onde eu consultei, essa linha chamada de S, porque talvez em muitos materiais que vocês venham acessar, a oferta vai estar representada graficamente com um S, tá? E não com um O de oferta. O S, porque, por causa da origem dela na palavra em inglês, que é supply, certo? Então, como a maior parte da documentação científica, em termos de economia, está escrita em língua inglesa, é muito comum se usar o S como abreviação para a linha da oferta, tá? Então, o que a gente conclui, né, com relação à curva da oferta? E como eu disse, isso é um conhecimento praticamente inerente nosso, né? Vocês aí que já estão fazendo a graduação, têm sua idade aí dos 20 anos para cima, já têm uma certa experiência de vida e sabem como isso funciona. Então, aqui a gente só está reforçando graficamente aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Tá? Essa curva tem uma inclinação positiva, demonstrando que para preços mais elevados, as firmas, ou então os ofertantes, têm a tendência de produzir mais e ofertar mais. Ou seja, se eu sou um ofertante, um vendedor, um fabricante de determinado produto, quanto mais alto o produto desse preço o preço desse produto no mercado, mais forte será a minha intenção de produzir. Por exemplo, só ontem, num único dia, o milho subiu 5% na Bolsa de Chicago, o Chicago Board of Trade, CBOT, certo? Que sinal o mercado está dando para os produtores? Ué, vamos plantar milho. Estão entendendo? Ultimamente, agora nos últimos meses, o preço da soja tem explodido, tem subido, né? Qual é o sinal que tem sido dado para os produtores? Aumentar a oferta, aumentar a quantidade ofertada, certo? Porque o preço está aumentando. Então, com o aumento do preço, ó, para um determinado preço aqui, nós temos uma determinada quantidade ofertada pelos produtores. Por um preço maior, a quantidade ofertada tende a ser maior. Isso, e aqui entra pela primeira vez, eu estou fazendo menção, aquela expressão ceteris paribus. Ceteris paribus. Não sei se vocês lembram, possivelmente não, né? Quando eu estava falando lá dos pressupostos da economia. Mas vocês já ouviram essa expressão ceteris, de etc. Quando a gente fala etc., quer dizer etc., é separado, né? Et quer dizer e ou as, né? É um artigo. Cetera, outros, os outros. O ceteris paribus quer dizer as outras coisas paradas, as outras coisas estancadas. Então, olha lá, eu coloco no Google ceteris paribus, tá? E aí, se vocês quiserem, acham a explicação aqui, por exemplo, já no Wikipédia ou em artigos de economia.
tá? Ceteris paribus é uma expressão muito comum na economia, ela é essencial para quase tudo que se vai explicar na economia. Veja, porque eu já falei para vocês, a economia, ela é complicada, o pessoal estuda, estuda, estuda e não consegue resolver os problemas da sociedade, tá? Por quê? Porque ela é muito teórica, certo? Praticamente qualquer postulado de um economista, ele vai dizer, olha, as coisas funcionam assim, ceteris paribus, que significa o seguinte, ele está fazendo análise de um aspecto específico da economia, e ele diz que aquilo ali vai se comportar de tal maneira, desde que todo o resto da economia fique paralisado, não se movimente. Ou seja, é um movimento teórico apenas. Por quê? Porque não existe esse negócio de o resto ficar parado. Isso só serve para ele tentar justificar a sua tese. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente fala aqui que esse comportamento aqui é ceteris paribus. Por exemplo, aumentou o preço do milho 5% na Bolsa de Chicago. Qual é a tendência? É as firmas tentarem produzir mais milho, certo? Produzir mais milho e plantar, portanto, plantando mais milho. Mas isto ceteris paribus, ou seja, se tudo ficar igual e só o preço do milho aumentar, a tendência é as firmas, as empresas, as pessoas, os fazendeiros querer plantar mais milho do que estão plantando hoje, querendo se aproveitar desse aumento de preços. Mas se, por outro lado, houver uma queda na demanda do milho, por qualquer motivo, vamos dizer que lá na China, como já aconteceu, dá uma peste suína e diminui muito o... Bom, esse não é um bom exemplo, né? Porque se diminuir a demanda do milho lá, a tendência é o preço não subir. Mas vamos dizer que falte terras, por exemplo, que os governos estabeleçam leis de limite de uso da terra, certo? Isso vai acabar afetando essa curva, certo? Porque mesmo que se queira plantar mais milho, não vai ter mais terra para plantar. Então, esse exemplo de uma possível mudança de legislação no uso das terras, um exemplo hipotético, é um exemplo que foge do ceteris paribus, e isso pode alterar o movimento da curva e dentro da curva. Por falar nisso, esse movimento que eu falei para vocês aqui só acontece em função do preço, mas existem algumas variações, porque parem para pensar o seguinte, quem disse que a curva é assim, nesse ponto aqui? Quem disse que a curva, ó, é nesse ponto que está se apresentando? A curva pode ser mais para dentro ou mais para fora, dentro aqui do eixo do plano cartesiano. E a curva também pode ser mais inclinada ou menos inclinada. Quem definiu a inclinação da curva, por exemplo? Vocês estão entendendo? E por isso que isso é um exemplo aqui teórico. Passando aqui para o slide 16. Opa, aqui, ó. Eu procuro mencionar isso aqui. Não, é o 18, na verdade. Não, onde é que tá? Ah, só um pouquinho, pessoal, estou me perdendo aqui. Aqui. Podem perguntar aí, pessoal, a qualquer momento. Ou interferir. Aqui eu dou um exemplo onde há uma mudança dentro do plano cartesiano da alocação da curva, da oferta. Que é o seguinte, um exemplo, ó, o preço das matérias-primas cai. Se o preço da matéria-prima cai, nós não temos mais o ceteris paribus, porque não há só uma alteração no preço daquele produto. Vamos dizer que é o milho, tá? Bom, já que eu dei o exemplo do milho, vamos dizer que o preço dos adubos, dos agrotóxicos, do calcário, da semente, tudo cai, tá? É bem hipotético isso, porque você sabe que nunca vai acontecer, tá? Mas vamos dizer, já que eu falei do milho, que
de forma impressionante, subiu ontem consideravelmente na Bolsa, vamos imaginar hipoteticamente que isso acontecesse, tá? Se o custo da matéria-prima cai, não há um deslocamento dentro da curva de oferta. Não há um deslocamento dentro da curva de oferta. Há um deslocamento da curva de oferta. Ela se desloca aqui para a direita, mostrando que para um mesmo preço, vamos dizer, por exemplo, olha o preço P1, tá? Para o determinado preço, vamos dizer, para o preço anterior de matéria-prima, a quantidade era Q1, que os produtores estavam dispostos a produzir e oferecer no mercado. Mas se ocorre essa hipotética queda no custo das matérias-primas, como semente, adubo, calcário, não precisa ser todos ao mesmo tempo, só estou falando um exemplo, vamos dizer, mas que o conjunto dessas matérias-primas, né, dos insumos para produzir milho, reduzam, nós vamos ter um deslocamento da curva de oferta, e vai acontecer o seguinte, para um determinado preço P1, os produtores vão estar produzindo uma quantidade maior do produto, no caso o milho, e essa quantidade aqui no gráfico, ela está refletida como Q2, certo? Então, muito cuidado, gente. O deslocamento dentro da curva, e aqui vale tanto para oferta como para demanda, ela só ocorre em função do preço. O deslocamento dentro da curva só ocorre em função do preço do produto que se está estudando. Mas podem ocorrer deslocamentos da curva como um todo, como nesse exemplo, e veja, se houvesse o contrário, se fosse o custo das matérias-primas sobe, o que vocês acham que aconteceria com a curva da oferta? Se fosse, nesse exemplo, em vez de ser o custo das matérias-primas cai, o preço das matérias-primas sobe. Vocês concordam que haveria também um deslocamento da curva? Só que, em vez de aqui para o lado direito, no plano cartesiano, seria para o lado esquerdo do plano cartesiano, aqui para cima. Concordam? Também haveria um deslocamento da curva. E a gente não está falando ainda da inclinação dessa curva. Ela pode se inclinar mais ou menos. E essa resposta é o cálculo da elasticidade dos preços que vai nos dar. E esses são os principais exercícios, e é isso que importa mais para nós, tá? Então, a questão da inclinação da curva, nós não vamos trabalhar hoje, nós vamos ver na sequência do estudo, certo, pessoal? Que mais? Vamos lá. Vamos para o resumo aqui. Esses slides, como eu disse, eles já estão todos à disposição de vocês, tá? E isso aqui, claro, a gente não vai firmar num primeiro momento, e vou dizer mais. Esse assunto aqui, a gente está trabalhando porque ele é curricular, vamos dizer, ele está no currículo, lá está previsto que se trabalhe. Mas lembrando que os economistas da escola austríaca, como o von Mises, por exemplo, ele nem considera estudar isso aqui, certo? Ele diz que, na verdade, na economia, a gente não pode fazer esses cálculos, não deve fazer esses cálculos, porque a economia é resultado da ação humana, da ação individual humana, certo? Que é uma coisa totalmente imprevisível, certo? Aí, claro, eu faço uma observação com relação a isso, realmente, a decisão de cada um de nós, como seres humanos individuais, ela é imprevisível. Porém, a economia já comprovou que certos comportamentos podem, dentro de alguns limites, serem calculados e reproduzidos. Dentro de alguns limites, realmente, e inclusive considerando sempre aquela expressão, ceteris paribus. Ok? Então, vamos adiante. Olha lá, o que nós vimos até agora? Que uma variação no preço movimenta o ponto dentro da curva da oferta. Só que variações como o preço dos insumos e outros pontos que nós não trabalhamos, como o preço de bens substitutos
mudanças na tecnologia, objetivos, né, ansiedades do empresário e número de vendedores no mercado, eles deslocam a curva como um todo. Não desloca dentro da curva, mas desloca a curva como um todo. No nosso exemplo, nós vimos como a mudança do preço dos insumos acaba deslocando a curva da oferta, ok? Vamos falar da curva da demanda, que é a mesma coisa, né? Funciona de forma muito semelhante. Tu tem o eixo Y com o preço, o eixo X com as quantidades, e essa curva, ela tem uma tendência descendente, de inclinação negativa, mostrando que os consumidores estão dispostos a comprar mais a um preço mais baixo. À medida que o produto se torna relativamente mais barato, a renda ou que a renda real do consumidor aumenta, tá? Então, por exemplo, tu tem um determinado preço e uma determinada quantidade. Se o preço for menor, a quantidade buscada pelos consumidores, ela vai ser maior, certo? Da mesma forma que no caso da demanda, e aqui nós deixamos o D, que representa a linha da demanda, porque demand também a letra D também é a que começa, né, com a palavra em inglês. Há alguns autores, alguns livros de economia, vocês vão encontrar a demanda sendo chamada de procura. Não tem problema, também está valendo, tá? E aqui nós vemos um exemplo de deslocamento da curva como um todo, e não dentro da curva. O deslocamento dentro da curva, que a gente acabou não falando, mas eu estou apressando aqui por causa do nosso tempo, é aquilo que nós já exemplificamos, né? E a gente vai voltar a falar disso, quando numa aula atrás, a gente falou lá que se o preço da cerveja baixasse no supermercado, né? Então, para o preço, vamos dizer aqui, ó, o P2, tá? O preço P2 é o preço da cerveja hoje. Vamos imaginar o seguinte, tá? O preço da cerveja hoje é o P2. Então, vamos dizer que custa 2 pila uma latinha pequena, tá? E vamos dizer que, por algum motivo, o preço da cerveja baixe para P1, para 1 pila, R$ 1, o preço daquela latinha bem pequena, de 200 ml, tá? Qual é a tendência? O que acontece com a demanda, com a quantidade consumida? Bom, para o P2, a gente tinha essa quantidade aqui. E para o P1, agora, né, de R$ 2 baixou para 1, e nós temos uma nova quantidade. A quantidade demandada aumentou, correu gente no supermercado para comprar. Claro que a gente não precisava ter aula de economia para saber isso. Como eu disse, vocês enxergam isso, sabem disso, desde que vocês se entendem por gente, né? Porque vocês fazem parte do mercado, vocês são agentes econômicos também, tá? Mas nesse slide aqui, ele mostra um exemplo não só de deslocamento dentro da curva, mas como um deslocamento da própria curva, certo? Então, se a quantidade demandada aqui para o P2 era Q0, o preço da cerveja 2, tá? E a quantidade era Q0, nessa seguinte situação hipotética, aumento da renda, vamos dizer que as pessoas tiveram aumento da renda, certo? Uma coisa bem pouco plausível no atual cenário econômico. Mas vamos dizer que houve um aumento da renda, o salário aumentou de R$ 1.000, que é hoje, para 1.500, o salário mínimo. E o salário das pessoas como um todo acompanhou esse aumento. Então, houve o aumento da renda, sem o consequente aumento dos preços. O que se observa nas mercadorias, nos mercados em geral, salvo algumas exceções, mas o exemplo da cerveja, ele se encaixa perfeitamente aqui. O que acontece? Se com a renda normal, a quantidade de cerveja consumida era o Q0, se houve aumento da renda para o mesmo preço, o preço não se alterou, lembre-se do ceteris paribus, então, agora, a quantidade demandada aumentou, porque houve um deslocamento da curva como um todo, em função
de uma mudança estrutural, que é o aumento da renda. Outros fatores também podem causar o deslocamento da curva da demanda, como, por exemplo, está no slide aqui anterior, ó, o marketing, né, influencia bastante, ele pode deslocar a curva, tá? Preços de bens substitutos também pode deslocar a curva como um todo, e não só dentro da curva, ok? E por fim, então, a gente tem aquela imagem clássica do preço de equilíbrio. Quando a gente cruza as ofertas, as curvas da oferta e a curva da demanda, as duas curvas, nós chegamos a um preço de equilíbrio de mercado. Então, o mercado encontra o preço de equilíbrio, ok? O preço onde a quantidade demandada é a mesma quantidade produzida, certo? Isso também, como eu falei, não precisa de aula de economia para saber que existe e que o mercado tende a um equilíbrio. Vamos ver algum exemplo quando ocorre a escassez de um produto. Bom, nós temos o P3, que estava no gráfico anterior, como o preço de equilíbrio. Se por algum motivo nós tivermos a redução do preço, o preço é o P3, nesse exemplo aqui do slide, tá? Se ele, por qualquer motivo, baixar para o P2, nós vamos ter que os consumidores tenham uma tendência de consumir mais, e essa diferença toda entre o Q1 e o Q2, a gente chama de escassez de oferta. Ou seja, se por algum motivo o preço for alterado artificialmente, nós nos encontramos nessa condição de escassez de oferta. E isso é o que a gente viu lá naquela primeira aula, né? Quando a gente deu exemplos de situações em que o Brasil já passou, que foi o de tabelamento, e popularmente conhecido como congelamento de preços. Então, isso aqui não é nenhuma novidade, está nos livros de economia desde os primórdios. Eu acho que até a escola clássica de economia, lá do século XIX, já trazia isso nos seus alfarrábios, nos seus escritos, certo? Então, isso aqui é uma das primeiras percepções, dos primeiros conhecimentos produzidos dentro da ciência econômica, mas que muitos políticos, governantes, estatistas ainda tentam desconsiderar para elaborar suas políticas públicas, certo? Lembre-se que a economia, ela não faz política, ela não é a resposta, ela não é a consequência, ela é só um estudo que dá os caminhos, os possíveis caminhos, mas é a política que deve olhar para a economia e decidir qual o caminho seguir. Então, se o político olha para esse gráfico simples da economia e decide alterar o preço de equilíbrio, sair daqui e tabelar o preço por um preço mais baixo, ele deveria, obviamente, saber que vai faltar produto, porque vai haver um aumento da demanda, certo? Vai ter mais, por esse novo preço, a demanda é maior. O que vai acontecer? Alguns consumidores desse novo choque, dessa nova onda de demanda, vão conseguir adquirir os produtos que estão por um preço adulterado, tabelado, um preço menor que o preço de equilíbrio, e boa parte dos consumidores vão ficar nessa margem da escassez. Não vão conseguir comprar o produto simplesmente porque ele vai acabar, seja na prateleira de mercado, seja no posto de combustível, seja no local que for. Se você interfere nessa lei clássica da economia, você vai ter escassez, certo? Claro que muitas vezes isso não se manifesta da maneira mais clara, mais contundente, mas é basicamente a consequência que vai se ter. Por exemplo, eu já até anunciei para vocês que a Argentina
anunciou produzir carros em escala máxima, tá? E a gente também já anunciou que o governo argentino proibiu as exportação de carne. Aqui, são várias, ó, vou botar aqui em notícias. Ó, governo da Argentina proíbe exportação de carne. Argentina proíbe exportações de carne. Argentina proíbe exportação de carne bovina. Se a gente voltar para o nosso gráfico aqui, como que está sendo alterado esse equilíbrio? Como que está sendo alterado esse equilíbrio? Qual era o objetivo do governo argentino? O objetivo é atender a demanda interna, certo? Então, dentro da Argentina, a quantidade ofertada talvez aumente, certo? Ela tende a aumentar a quantidade ofertada. Não aumentando os preços. O objetivo é que cesse o aumento de preços, tá? O que estava acontecendo era o aumento de preços, tá? Inflação no preço da carne, tá? E ele quer barrar isso, porque estava tendo um desabastecimento interno. Então, olha aqui, ó, o preço. Agora nós temos a nova escassez. É uma escassez da demanda. Deixa eu ver se eu tenho o gráfico aqui da escassez da demanda para mostrar para vocês. Agora me escapou aqui. Porque esse exemplo da Argentina é o melhor exemplo. Aqui. Escassez de demanda ou excesso de oferta, tá? Então, ele está buscando isso aqui, ó, o governo argentino está buscando isso aqui, ó. Ele está buscando um aumento da oferta para diminuição do preço, tá? Num primeiro momento, é o que ele vai conseguir, tá? Porque tu tinha... ele está tentando conter o preço ou diminuir o preço. Então, ele vai ter um excesso de oferta, tá? Porque a demanda estava reprimida, tá? A demanda argentina estava reprimida por causa do preço. Mas, em consequência, voltando lá para o outro gráfico, o que vai acontecer é que é o seguinte: os produtores até podem, num primeiro momento, vender o que eles têm de estoque pelo preço mais baixo, em função do limite demandado. Houve um limite da demanda, porque a parte da demanda era mercado interno, parte da demanda é mercado externo. Ele cortou a demanda do mercado externo, a demanda no mercado interno pode até ter aumentado um pouco, mas não vai aumentar cobrindo toda a falta que a demanda do mercado externo faz, e tende a manter ou até reduzir o preço, num primeiro momento. Mas qual é o recado que está sendo dado? Eu vi que vocês falaram alguma coisa ali, mas eu estou com a tela cheia. Qual é o recado que está sendo dado nesse caso? Vamos ver o que vocês escreveram ali. Isso, tá. E o que o Kaique comentou, então, é a solução dessa equação, certo? Num primeiro momento, a carne está no mercado, os frigoríficos têm bois abatidos já, a carne para despachar, vai acontecer, num primeiro momento e num curto espaço de tempo, vai acontecer esse resultado esperado pelo governo, tá? Num segundo momento, vai acontecer isso que o Kaique colocou no chat aí, não sei se vocês viram. Quem está produzindo boi vai ter um estímulo para reduzir a sua produção ou então nem abater, manter o boi no pasto, como já aconteceu no Brasil e está naquele jornal mesmo que eu vi para vocês, que eu li para vocês, onde com o tabelamento do preço aqui das coisas no Brasil, de todos os produtos, inclusive da carne, o que aconteceu? Os pecuaristas pararam de abater para não ter que vender com prejuízo, certo? Por quê? Porque tu não pode
mexer no mercado desta maneira, tentando diminuir o preço da carne, porque basicamente o objetivo do governo argentino naquele momento era impedir o aumento constante do preço da carne, primeiro impedir o aumento, e depois, se puder, diminuir o preço. Só que como é que você vai diminuir o preço se os produtores de gado não têm nenhum benefício com relação aos seus insumos, às suas matérias-primas, né? O adubo, o sal, as sementes, os concentrados, os remédios veterinários, tudo isso o governo não alterou. Então, isso mantém o seu preço ou mantém a sua escalada inflacionária de preços. Se o produtor se encontra, veja, vocês estão aí se formando em agronomia, né? Se o produtor de gado está entre um tabelamento, ou um congelamento, ou uma intervenção governamental que vai impedir ele de vender por um preço mais, um preço que compense, que dê lucro, que justifique os investimentos que ele fez e vai ter que fazer, e, por outro lado, não tem um benefício lá com redução dos insumos, a tendência é parar de criar o boi ou segurar o boi no pasto. E, claro, a ideia que pode passar na cabeça de um intervencionista, de um político assim, seria, não, então vamos tabelar o preço dos remédios veterinários, vamos tabelar o preço das sementes do pasto, vamos tabelar o preço do sal, vamos tabelar isso, aquilo, só vai ir numa cadeia transferindo esse problema, até que tudo esteja quebrado, até que não se produza mais e a consequência seja o desabastecimento. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer nas próximas notícias, mas, assim, os fenômenos já observados, todos eles dirigem, né, orientam e concluem que vai haver um desabastecimento de carne na Argentina, a médio prazo. O que houve num primeiro momento? Dentro da Argentina, houve isso que a gente falou. Talvez os preços tenham sido contidos ou até reduzidos num primeiro momento, porque tu tinha carne no mercado, tu tinha carne nos frigoríficos, tu tinha carne para ser embarcada nos navios, e não foi. Então, tu tem que dar vazão para essa carne, num primeiro momento. Tá? Dentro da Argentina, isso que acontece. Vamos olhar para fora da Argentina. O que acontece? A Argentina, que é um importante player do mercado, um importante exportador desta commodity, saiu fora. Então, há menos carne no mercado internacional. Qual a tendência? Aumentar um pouco o preço da carne no mercado internacional, o que vai deixar os produtores argentinos ainda mais indignados, porque eles vão ter que estar vendendo por um preço baixo dentro do mercado argentino, enquanto o preço da commodity de forma internacional, né, no mundo como um todo, aumentou. Como é que a gente sabe isso? Eu nem preciso ver o preço da carne, mas tem grupos aí que estão acompanhando o preço da carne. E tem grupos que estão acompanhando a cotação das empresas. Vamos botar uma empresa aí, ó, como a BR Foods, BRFS3. Vamos ver como que ela se comportou, o preço dela no último mês. Olha aqui. Opa, olha aqui nada, eu não botei para projetar para vocês. E estamos perto de terminar aí, pessoal. Eu sei que pode estar um pouco confuso ainda, tá? Não é uma área da economia que eu goste muito isso, mas essa parte teórica aqui da lei da oferta e da demanda, mas acho que a gente vai conseguir entender. Olha aqui, pessoal. BR Foods no mês. Olha como é que... Olha no gráfico de 6 meses. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é intervenção do mercado na Argentina. Produtores e empresas brasileiras se beneficiando. Estão vendo aqui? Está bem claro, ó. A cotação que não tinha passado de R$ 25 já está em 28, da ação da BR Foods. Vamos ver se a Marfrig também foi impactada. O meu gráfico da Marfrig. Também.
não na forma explosiva como a BR Foods, mas também a Marfrig aqui impactada positivamente. Certo, pessoal? Então, para terminar essa primeira conversa de hoje, já que a gente está falando de preço, de intervenção e de equilíbrio dos preços dentro do cruzamento das linhas da oferta e da procura, eu vou passar um videozinho aqui de 4, 5 minutos, tá? Ele é um vídeo, assim, com umas expressões um pouco mais fortes, tá? Porque não é dentro de um canal, assim, acadêmico de economia, que é o canal das ideias radicais, tá? Mas aonde ele dá umas ideias muito claras, talvez até por causa da linguagem que ele usa, fique mais fácil entender a questão de interferência nos preços. Se vocês me permitem, então nós vamos olhar esse videozinho e em seguida a gente encerra, ok? É o seguinte, e resumo, se você ferra com o preço ferra com você. Só olha para o Brasil como está a coisa agora. Por que a gente tem uma crise de energia? Porque o governo Dilma mexeu no preço da energia, interferiu nas empresas, distorceu o mercado e deu errado. Por que a gente tem uma crise de crédito? Porque houve uma interferência massiva no crédito, interferindo no preço dele e deu errado. Por que olha qualquer crise que você veja assim, de grandes proporções, você pensa, mexeram no preço nisso? No preço disso? O preço certo disso aqui foi alterado por alguma ação governamental? Foi. É por isso que deu errado. O que é importante, uma das coisas centrais da Escola Austríaca de Economia, é a importância de um preço. O que é o preço de alguma coisa? Porque a gente olha e fala, é um número, tipo, quantas notas eu tenho que entregar. Não, é isso, mas é muito mais do que isso. Ele é um pedaço de informação que você nem sempre percebe que é um pedaço de informação. Por isso que você não percebeu até agora que era um pedaço de informação. Foi gênio, né? Agora é a parte que você vai ter que lutar contra o sono um pouco, porque eu vou falar em economias. Coisas são escassas e elas precisam ser alocadas. Isso é guiado por oferta e demanda, e o preço reflete a escassez, oferta e demanda, e outras coisas e externalidades que podem acontecer com o fornecimento desse bem. Não dormiu, né? Legal, vamos lá. Coisas são escassas. Não tem tudo para todo mundo, não sei se você notou. Por exemplo, celulares, ou carros, ou comida. Existe uma certa quantidade e ela é finita. E essa quantidade finita precisa ser alocada, ela precisa ser colocada e enviada para certos lugares e para certas pessoas. Ela precisa ser mandada em certas quantidades e você precisa saber quem quer o que, quando e quanto. Isso é complicado. E o que o capitalismo faz é usar oferta e demanda, usar o preço para alocar isso. Então o que acontece? As coisas têm um custo. Então você não precisa saber tudo sobre o sistema que está ao seu redor. Você só precisa saber o preço. Por exemplo, um fazendeiro aqui no Brasil, ele planta trigo. Então ele tem que vender aquele trigo para alguém. Tem várias pessoas que podem querer comprar trigo. Para qual ele vai vender? Porque se ele não tiver um preço, se não existe um sistema financeiro, ele não sabe para quem vender. Vira aleatório, vira quem é o amigo dele. Então ele não vai alocar isso para o lugar que é necessário. O que o capitalismo, o malvadão opressor, faz? Ele tem uma moeda. E o que acontece? Vai ter preços. Então ele vai olhar e falar, bom, lá eles estão pagando R$5 no trigo, no quilo, sei lá, chutando o preço qualquer. Lá eles estão pagando 6. Por quê? Porque lá eles querem mais do que aqui. Então aquele povo de lá está disposto a pagar mais do que esse povo daqui, porque esse bem, trigo, é mais demandado, é mais exigido, é mais solicitado lá do que aqui. Então o fazendeiro, sem saber disso, ele não sabe quem quer mais o quê, ele só sabe o preço. Ele toma a decisão correta, ele manda para onde ele ganha mais dinheiro. Se você abole esse sistema, como foi feito na Rússia Revolucionária, ou não só abolir o sistema financeiro, mas se você distorce os preços, se você fala, olha, no Brasil inteiro o trigo é 5, o fazendeiro não sabe mais para quem vender. Ele não sabe mais para onde enviar os alimentos dele. Então o que vai acontecer?
você vai ter uma alocação irracional de recursos. E é por isso que o socialismo mata pessoas de fome. Entendeu? Se você não tem um sistema de preços, ou se você tem um sistema de preços distorcido, as pessoas vão tomar decisões ruins sobre a alocação de recursos. Entendeu a minha frase até agora? E o que é externalidades? Coisas acontecem. Isso é chato, sabe? Então, assim, você pode ter, digamos, plantação de tomate no Brasil. E por algum motivo que não interessa, metade da plantação é perdida. Então, agora nós temos menos tomate. Então, agora, o que aconteceria se você não tem um sistema financeiro? Você precisa informar as pessoas. Olha, comprem menos tomate porque tem menos. Então, a gente vai ter que dividir entre as pessoas e tudo mais. E a gente vai ter que passar essa informação para todas as pessoas. E todas elas vão ter que responder a isso. E a gente vai ter que repassar não só disso, mas de todos os bens o tempo todo, variando com todas as externalidades. Tá entendendo como isso não vai funcionar nunca? Como que funciona no capitalismo malvadão, opressor, branco, fascista, coxinha, paulista, fascistoide? Como que funciona? Bom, tem menos tomate, então o preço vai subir. Então aí você vai no mercado e fala, pô, eu costumava comprar tomate por 8. Aí você olha e fala, pô, agora tá 14. Aí você faz, sem perceber, você faz uma continha na sua cabeça. Vem cá, na boa, quanto que eu quero esse tomate? Sério mesmo? Por 8 eu queria, por 14? Eu acho que eu quero menos. Ou pensando bem, eu acho que eu vou comprar outra coisa. E a pessoa, sem ter nenhuma informação do que aconteceu na plantação de tomate, ou do que aconteceu na plantação de milho, ou na mina de cobre, ou no... ela toma a decisão certa. Ela olha e fala, bom, esse bem está mais caro, então eu vou consumir menos dele. Ou se o cara fala, não, eu realmente gosto de tomate, eu realmente quero, por algum motivo, sei lá, eu vou pagar. Então esse cara que realmente quer, ele está disposto a pagar o preço mais caro. E ele vai ter acesso a essa mercadoria, porque o cara que não quer, ele vai olhar a alta do preço e falar, né. E, como eu falei, sem nenhum deles ter informação nenhuma sobre a disponibilidade de bens diferentes, eles tomam a decisão correta de como agir. Por isso que o socialismo não funciona e por isso que a intervenção econômica mata. É por isso que isso não funciona. Porque se você distorce um preço, você distorce a possibilidade do fornecedor e ou do cliente tomarem decisões racionais econômicas acerca disso que está acontecendo. Vamos usar um exemplo brasileiro, energia. O que aconteceu? A energia tinha um certo preço, a Dilma chegou e falou, vai ser esse preço aqui. Dilma, o preço original era aqui. Se você colocar aqui, sabe o que vai acontecer? As empresas que produzem vão olhar e falar, vem cá, a gente perdeu todo o nosso lucro. Por que a gente vai investir ou tentar produzir mais quando o governo chega e fala, vocês não podem lucrar? A gente não vai mais fornecer esse bem, porque antes, pelo preço anterior, valia a pena produzir. Aqui, né. Outras empresas podem olhar e falar, não, vamos produzir energia lá no Brasil, pô, eles estão precisando. Ah, mas bom, eles acabaram de baixar o preço, né? Então acho que não está precisando tanto assim. Então a gente vai pegar, sei lá, eu sou um investidor internacional de um país, eu falo, pô, então eu vou produzir energia em outro lugar, porque aparentemente esse lugar aqui que baixou o preço não quer, tá sobrando. Então não precisa fazer mais. E o cliente do outro lado olha e fala, pô, esse bem ficou mais barato, quer dizer que ele é menos escasso, tem mais dele. Então eu posso consumir mesmo, porque agora que tá sobrando, né? E os dois lados tomam a decisão que não é racional. E o barco afunda. Esse tipo de coisa acontece para todo lado. O preço mais danoso de ser distorcido, isso de novo, Escola Austríaca de Economia, é o preço do crédito, que é o preço do dinheiro. Se você quer tirar 100 mil reais, isso tem um preço que é os juros. Se o preço é 20 mil reais, você fala, bom, se eu vou fazer uma empresa, eu tenho que lucrar no mínimo 20 mil para pagar esse preço. Depois eu tenho que lucrar outra coisa. Então, ok, eu consigo fazer essa conta. Legal. Agora, se o preço é distorcido para baixo, o cara pensa, então eu não preciso fazer uma empresa tão, não sei o que, não sei o que. Só que o preço do dinheiro, o preço do crédito, os juros, são decididos pelos riscos do mercado. Se o preço é artificialmente mais baixo, por uma medida populista do governo para tentar comprar votos, o cara olha e fala, ele interpreta que, bom, então se os juros estão mais baixos é porque essa sociedade está mais segura, a inadimplência é mais baixa, as pessoas pagam as coisas, tudo bem, é uma boa investir, né? Não.
Daí o cara tira esse dinheiro, investe, e aí a gente tem uma crise. Ok. Pessoal, esse vídeo tem completo no YouTube, e vocês vão ter também, se procurarem esse canal, vários outros vídeos que versam sobre economia e temas correlatos, tá? Só para completar o que ele falou ali, a crise da energia, da diminuição do preço da energia, ocorreu porque houve uma ação governamental que baixou o preço da energia em 18%, e depois, né, isso acabou fazendo com que as empresas investissem menos, né, se dedicassem... É isso que ele falou ali no vídeo. E depois, esse preço ficou represado e ele recuperou, ele foi aumentado, inclusive o sistema de bandeiras tarifárias, que agora, recentemente, anunciaram que vai ter a bandeira vermelha, que deixa a energia mais cara ainda, ela é resultante, vocês podem pesquisar quando é que começou esse esquema das bandeiras na conta de energia, foi justamente depois dessa iniciativa fracassada. E vou dar por último esse exemplo que ele falou do crédito, que talvez seja a pior forma de intervenção quando se intervém no crédito. Crédito de maneira geral ou crédito específico para alguma atividade econômica. E aí nós tivemos também, vocês são testemunhas do que aconteceu, o mercado de crédito para caminhões, né? Nós tivemos um programa, Mais Caminhões ou Mais Caminhoneiro, alguma coisa assim, que provia crédito barato, crédito sem juro muito baixo, tá? Para o caminhoneiro comprar o caminhão novo, certo? Então, foi uma intervenção do governo para estimular, teoricamente, a renovação da frota, para que os caminhoneiros andassem em caminhões mais seguros, mais eficientes, por exemplo, mais novos, mais confortáveis, mais tudo, certo? Não sei se você... Mas você sabe que teve a greve dos caminhoneiros, né? Como é que um programa que tem uma boa intenção como essa, de renovar a frota, por exemplo, pode, no final, gerar uma crise como essa que culminou com a greve dos caminhoneiros? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Se alguns anos antes deles fazerem a greve, eles foram beneficiados por um programa que tu podia comprar um caminhão novo com crédito praticamente a juros zero praticamente. O que aconteceu? Vocês estão ainda aí? Nós já vamos terminar, só vamos responder essa pergunta, tá, pessoal? Vamos parar, porque é o seguinte, a economia tem muito de lógica, né? Tu não precisa ser um gênio, não precisa estudar muito, tu tem que parar para pensar as consequências. O que aconteceu no mercado de caminhões? Então, o cara tinha um caminhão e houve um estímulo do governo para ele comprar um caminhão mais novo, mais seguro. Como é que foi esse estímulo? Você, cara, ó, tu pode comprar parcelado e é juro zero. E aí o cara, não, então eu vou. Aí ele compra o caminhão novo. Só que ele tinha um caminhão, exato. O caminhão velho, ele não desaparece. Aí tem o Carlos Krause, que é o cara que é mais humilde e não tinha dinheiro para comprar um caminhão, mas aí o cara que comprou um caminhão novo, ele está vendendo o caminhão velho dele numa situação bem favorável, porque o cara também não quer ficar com o caminhão velho, né? Ele quer comprar um novo, quer pagar as parcelas, e o velho ele vende de uma forma bem camarada também, para o cara mais humilde aqui, que tem a carteira de caminhão, mas não tinha condições de comprar o caminhão. Exatamente. Aí eu compro o caminhão velho, do cara ali que comprou um novo, e eu entro para o mercado de fretes. E eu vou ser o concorrente dele. Estão entendendo? O caminhão velho não desapareceu. Só alguém mais fraco nessa cadeia econômica comprou e conseguiu entrar no mercado. Só que essa entrada de novos agentes no mercado foi uma entrada artificial, não foi uma entrada propiciada pelas forças de mercado, foi uma entrada forçada pelo governo, porque jogou mais caminhões no mercado. Com mais caminhões no mercado, seja novo ou seja velho, o que vai acontecer? Uma disputa por frete.
Agora, eu estou disputando pelo frete que o camarada que me vendeu o caminhão, que tem um caminhão novo também. E aí, o que eu faço? Eu entro no mercado, com mais gente entrando no mercado, vai baixar o frete, o preço do frete. E daqui um pouco, o lucro dos caminhoneiros reduziu bastante, o trabalho deles ficou bastante complicado pela concorrência. Então, o cara tinha que trabalhar mais para ganhar o mesmo tanto que ele ganhava antes. E aí, o preço do diesel sobe, o preço do seguro sobe, o risco nas estradas, o pedágio sobe, tudo sobe. E ele tem mais concorrência. Culminou aonde? Na greve dos caminhoneiros, dizendo que está impossível trabalhar. Por que estava impossível? Por que estavam trabalhando no prejuízo? Porque tinha muito caminhoneiro. Por que tinha muito caminhoneiro? Por uma ação governamental que interferiu artificialmente no mercado, jogando mais caminhões para o mercado de frete. E é isso que o Kaique fala ali, que deu problema nos fretes. Óbvio que ia dar problema nos fretes, tem mais caminhoneiro. Por que tem mais caminhoneiro? Por uma demanda natural do mercado? Não. Por uma interferência governamental. E é isso que o Rafael falou. Não mexe no preço, não interfira no mercado, porque vai dar problema. Então, sempre dá problema. Ok, pessoal? Se alguém tiver um comentário, uma pergunta, aí nós já estamos estourando no preço, fique à vontade. Uma crítica também, fique à vontade. Se não tiver, não tem problema. Venham com as perguntas, as críticas e as opiniões. Na semana que vem, que a gente vai continuar nesse assunto, vai mexer nos exercícios, vai fazer os cálculos de elasticidade, e vocês vão ter até o dia 23, então, para entregar essa folhinha com as respostas. Comece o seguinte, comece a dar uma olhadinha na folhinha ali nas perguntas. Professor, e se numa dessas também começa a funcionar as ferrovias? No geral, vai provocar um novo equilíbrio no mercado, certo? As ferrovias tendem a baixar o preço do frete e vai fazer o quê? Vai fazer com que algumas empresas, alguns caminhoneiros, ou seja, quem está no ramo de transporte rodoviário, quem tiver menos eficiente, vai tender a cair fora do mercado, vai provocar um novo equilíbrio, certo? A tendência é provocar um novo equilíbrio. Só que é o seguinte, né, Esther, isso é muito devagar. A construção de uma ferrovia, de uma segunda, numa terceira, porque a gente não pode pensar assim, vai encher o Brasil de ferrovia. Nada. Se tiver a ferrovia ferrogrão, já é uma revolução em termos de ferrovia no Brasil. Mas a tendência a médio e longo prazo é isso que a gente falou, né? Que é, como eu te disse, uma conclusão lógica, porque a economia vive muito disso, de conclusões lógicas. Você não precisa pegar um livro de economia para ver que vai estar escrito isso, né? Agora, o mais incrível é que tu vai achar livros falando justamente o contrário, é isso que me assusta um pouco. Tá? Mas o que a gente conclui naturalmente? Eu e você, Esther, que tendo ferrovias, isso vai baratear o transporte de alguns produtos que vão usar essa ferrovia, certo? E aquele transporte rodoviário que tinha um determinado padrão de preço, sem a concorrência da ferrovia, ele vai ter que se adaptar a essa concorrência com um preço mais baixo, e se ele não tiver margem no lucro dele para se adaptar, ele simplesmente vai ser expurgado, vai ser expulso desse mercado. E só vai ficar no mercado, eu estou falando aí, no rodoviário, para competir com a ferrovia ali, quem for bastante eficiente. Que é uma tendência natural. A gente consegue concluir isso junto por uma questão de lógica, né? E a economia tem muito disso. E para o país como um todo, e para a população como um todo, é ótimo que isso aconteça, né? Poucas pessoas vão achar ruim que tenha ferrovia, mas acham, e elas têm poder político, tá? Mas por vários aspectos, é fundamental que a gente consiga reduzir nosso custo de infraestrutura. Tá? Então, se começar a funcionar a ferrovia, vai ser ótimo para a maioria da população brasileira. Não vai ser para todos, porque quem está no modal rodoviário e tem concorrência com a ferrovia vai achar ruim. Mas é uma pequena, ínfima parcela da população que, naturalmente, vai ter que se adaptar ao novo cenário econômico. É assim que funciona. Tá? Claro que, olha lá, você sabe, já ouviram falar que houve o protesto dos carroceiros contra as fábricas de automóveis no começo do século passado nos Estados Unidos, tá? Eram contra a fábrica de automóveis.
teve protesto dos produtores de velas e lampiões e lamparinas contra a lâmpada elétrica, tá? Então, claro, e a gente entende por que esse protesto, que eles querem proteger o nicho de mercado deles, o ganha-pão, o lucro deles, a sobrevivência deles, ou a facilidade de sobrevivência deles, eles querem proteger. Tá? Mas ninguém tem dúvida que as ferrovias são um transporte mais barato do que o transporte que nós usamos hoje. Então, elas vêm para o bem. Se fosse uma coisa mais cara, claro, não estaria aqui defendendo. Pessoal, mais alguma coisa? Se não, por os que estão aqui, quero agradecer demais a companhia de vocês, a atenção, a paciência de ficar aqui me ouvindo, tá, pessoal? E dê uma olhadinha no material e semana que vem a gente continua aqui, tá? Semana que vem eu não vou me estender tanto, perdoe hoje por ter passado o limite que a gente propôs. Quero desejar um bom feriado para vocês, amanhã não tem aula, nem sexta, né? Tem um feriadão aí, para alguns pelo menos, então aproveitem bem o feriadão, fiquem bem, e venham renovados semana que vem. Um abraço, tudo de bom, tá? Obrigado aí, pessoal. Fiquem bem.